Boa tarde, estamos aqui para mais uma live conversando sobre constelação familiar. Eu sou Juliana. Eu sou Josefa. Nós duas fazemos parte do Espaço Consciência e Luz do Ser. E ontem nós tivemos uma live sobre a questão da lei da hierarquia. Na lei da hierarquia, nós podemos observar que ao honrarmos nosso pai e a nossa mãe, a nossa vida flui bem melhor. Quando reconhecemos a grandeza dos que vieram antes da gente, que é nosso pai e nossa mãe, a nossa vida começa a fluir bem melhor. E nós tivemos uma pergunta, Vamos iniciar hoje com uma pergunta sobre a live de ontem, que uma pessoa que assistiu a nossa live, ela fez uma pergunta e eu vou fazer essa pergunta e Josefa vai responder, tá certo? Então vou fazer a pergunta agora. Pronto, Josefa. O que fazer sobre a hierarquia, né? O que fazer quando tudo dá errado no relacionamento com a mãe? Ela está sempre ditando regras a serem seguidas, entra no espaço do pai e faz tudo para ser sempre do jeito que ela quer, de acordo com a lei da hierarquia. Como seria essa dinâmica, Josefa? Então, eu agradeço profundamente a vocês que estão aqui, a você, Juliana, e a cada uma de vocês, a cada um de vocês que estão aqui presente, as pessoas que irão ver depois essa live que vai ficar gravada, não é? E eu agradeço também a pessoa que fez essa pergunta, né? Que é muito importante no momento de uma live essa interação. Porque quando a gente pergunta, às vezes há pessoas que querem saber, mas não têm coragem de perguntar, não é? E aí é muito importante para que a gente possa saber, né? Possa ter mais esclarecimento. E aí a gente vai falando daquilo que a gente compreende, né? E vai ficando mais claro. Então, segundo Bert Hellinger, né? Que é o criador da constelação familiar, então, os filhos não precisam ficarem se envolvendo na relação com seus pais, tá? Então, a resposta que eu posso dar a essa pessoa com muito carinho, que ela fez a pergunta e eu fiquei muito gratificada, não é? É que, de fato, os nossos pais, eles vieram antes de nós, não é? Eles já nos criaram. Então, nossos pais e os nossos ancestrais estão atrás de nós. O que a gente precisa fazer é honrar os nossos pais e seguir em frente. Não podemos nos envolver na relação dos nossos pais. Quando a gente se envolve, nesse exemplo que foi dado agora, nessa pergunta, se eu me envolvo na relação da minha mãe com o meu pai, com certeza eu vou copiar essa situação que eu estou muito preocupada, que eu estou muito angustiada pelo comportamento da minha mãe, e eu vou repetir esse comportamento na minha relação, tá? Então, o que a gente deve fazer? Se tem alguma situação com relação na relação dos nossos pais, honra seu pai e sua mãe e segue em frente para que a sua vida, as suas relações possam ser mais evolutiva. A gente não é maior e nem menor, não, a gente não é maior do que os nossos pais, somos menores, não é? Então, o que a gente vai fazer? Ir para frente. O que a gente recebe dos nossos pais? Bênção, amor e força e segue adiante. Não fica querendo consertar a vida dos pais. A partir do momento que a gente se envolve, que a gente questiona, que a gente vai lá querendo consertar a nossa mãe, achar que está fazendo melhor do que ela, a nossa relação vai
A gente vai repetir exatamente aquilo que a gente questiona, aquilo que a gente não gosta. Então, recebe a bênção da mãe, a força do pai e segue adiante. Ok? E eu sou muito grata pela pergunta. Hoje também a gente vai abrir um espaço para quem quiser perguntar. E como a live vai ficar gravada, a gente também agradece as pessoas que fizerem as perguntas, porque a partir daí a gente vai evoluindo cada vez mais nessa compreensão. Teve uma pessoa agora que pediu para participar, né? A gente vai fazer o seguinte, a Josefa vai falar agora com a gente sobre a segunda lei, que é a lei do pertencimento. Assim que ela falar, aí a gente abre para essa pessoa, Jane, para Jane entrar e conversar, bater um papo com a Josefa, tá bom? Ok, Jane, seja bem-vinda. É um prazer imenso conversar com você, tá bom? Esse momento é nosso e a gente vai bater um papo, interagindo, conversando uma com a outra, conversando com as outras pessoas. E quem sentir necessidade dessa conversa é muito importante porque vai ampliando esse conhecimento. Seja bem-vinda e sejam bem-vindos. Já estou assistindo. Ótimo. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei do pertencimento. Segundo Betty Herling, a constelação familiar, as leis da constelação familiar, ele chama as ordens do amor, né? Como Juliana falou, ontem a gente falou sobre a lei da hierarquia e hoje a gente vai falar da lei do pertencimento, tá? Então, quando eu sei onde é o meu lugar na minha família, onde quer que eu esteja, eu me sinto em casa. Quando eu não tenho consciência do meu lugar na minha família, eu posso estar rodeada de gente, num lugar onde quer que eu esteja, eu me sinto fora de lugar, tá? Eu costumo falar assim, eu posso estar no meu quarto, no meu lugar, no meu aconchego, mas eu me sinto sozinha, fora de lugar, porque eu estou fora do sistema, não é? E é importante a constelação familiar, ela nos dá essa consciência. É de fundamental importância a gente tomar consciência do nosso lugar na família. Então, deixa eu só para o pessoal entender, né? Vamos supor que um exemplo, uma filha mais velha, ela ocupa o lugar de um filho mais novo. A inversão de valores, né? No caso, um filho mais velho fica no lugar do filho mais novo. O que é que isso pode acontecer na família? Isso, uma pergunta muito importante, Juliana, para que a gente possa clarear como é que fica, como falar dessa lei do pertencimento, não é? Então, se eu sou o filho mais novo e eu ocupo o lugar do mais velho, eu estou fora de lugar, tá? E aí eu vou assumir as responsabilidades que não é minha. E o filho mais velho, que ocupa o lugar do mais novo, ele se torna o bebê da família, tá? E ele vai ter problema seríssimo nas suas relações. Em qualquer lugar que ele estiver, ele é o bebê. Se ele casou, ele está com a sua família, com certeza ele vai atrair uma mulher que vai ser a mãe dele, né? Vai ser a mãe dele. Ele é o bebê, né? E vai precisar e vai continuar com essa dependência afetiva. E a pessoa que assume o lugar do mais velho, ele fica como se fosse pai ou mãe daquela família. E as responsabilidades se tornam cada vez maiores e essa pessoa caminha como se fosse a carga, aquele peso
aumenta cada vez mais nas suas costas. O lugar do mais novo é leve. A pessoa que fica no seu lugar, se eu sou a caçula, se eu sou a mais nova da família e eu tenho consciência do meu lugar, a minha vida vai ser leve, porque o lugar do mais novo é leve. Se eu assumo esse lugar do mais velho, eu vou levar o peso, a carga da família. Tá? Uma outra coisa que é muito importante dizer com relação à lei do pertencimento. Uma mãe tem 5 filhos. E aí, um foi um aborto. E quando as pessoas perguntam, quantos filhos você tem? Ela diz, 4. Ela não está reconhecendo o 5º, que foi o aborto. Então, essa família, ela não consegue evoluir equilibradamente, porque está aí um emaranhado, porque esse filho está sendo excluído inconscientemente. Quando esse filho passa, quando a família consegue, isso a gente consegue perceber na constelação familiar, quando esse filho é incluso no sistema, a família segue com equilíbrio. Isso também, dentro dessa lei do pertencimento, né, pode acontecer que uma pessoa, um outro exemplo, existe na família um casal, o marido daquela minha tia ou daquela minha irmã, ele é excluído da família, porque a família não gosta daquele rapaz. Então, vai nascer naquela família, segundo Betty Hellinger, vai nascer naquela família uma pessoa que vai ter as características daquela pessoa, ou pior, para que aquela pessoa seja incluída. E aí, essa pessoa não é consciente, a família não está consciente. E às vezes nasce uma pessoa que é chamado o patinho feio da família. Com certeza, essa pessoa veio para fazer a inclusão daquela pessoa que foi excluída da família. Tem mais alguma pergunta, Juliana, para a gente interagir? Tem outra questão também que muita gente tem dúvida em relação a se eu não me dou bem com minha família. Então, eu não me dou bem, aí o que é que eu faço? Vou morar em outro país, porque lá eu vou estar distante de todo mundo, então para mim vou ser feliz. Aí o que é que acontece? A pessoa consegue ser feliz distante daquele problema que é a família? Uma pergunta muito importante, que muita gente gostaria de saber, realmente, Juliana. Então, o que é que eu faço? Eu não gosto da minha família, não me identifico com a minha família, não suporto meu pai, não suporto minha mãe, não suporto meus irmãos. Aí eu vou para o Japão. Quando eu chego no Japão, eu vou encontrar lá meu pai, minha mãe e meus irmãos. Em outras pessoas. Em outras pessoas. Porque para onde eu vou, eu levo o meu sistema. Eu não vou estar sozinha. No relacionamento, quando existe o relacionamento do casal, a jovem não vai sozinha para a relação. O jovem não vai sozinho para a relação. Ele vai levar o seu sistema. E às vezes acontece os emaranhados, as dificuldades, os conflitos, porque cada um leva o seu sistema. Assim também é nesse exemplo que você deu. De fato, quando eu chego lá, no lugar que eu vou encontrar pessoas que têm as mesmas situações, as mesmas características que eu deixei na minha família. Então, para que a gente, segundo Betty Hellinger, acho bom trazer presente o fundador da constelação familiar, então, segundo Betty Hellinger, eu só vou estar em paz se no meu coração couber toda a minha família. Quando existe alguém da minha família
que não cabe no meu coração, eu não vou ficar em paz. Então, vamos abrir para as perguntas, né? Isso. Tem a pergunta aqui da Jane. Ela está dizendo assim: mesmo quando esse irmão mais velho não assume o seu lugar e suas responsabilidades? Sim. Aquele que veio primeiro, que não está assumindo o seu lugar, não está assumindo as suas responsabilidades, com certeza tem algo que está interferindo nesse processo. Porque não é normal ele não assumir o lugar dele, né? O que é que o irmão mais novo deve fazer? O que está acontecendo com esse irmão mais velho quando você faz uma constelação familiar? Eu tenho conhecimento de juízes que quando os casais vão para fazer divórcio, ele primeiro faz a familiar e eles voltam ou reconciliados ou amigavelmente. Então, se existe uma dificuldade, existe uma situação que está um emaranhado, uma situação conflituosa, o meu irmão mais velho não consegue assumir o lugar dele, eu preciso fazer uma constelação familiar para saber o que é que está acontecendo. Se eu sou a irmã mais nova e eu estou percebendo isso aqui, o que é que eu devo fazer? Se o meu irmão mais velho não tem consciência dessa realidade que está acontecendo, eu vou fazer a minha constelação. Porque eu também estou nessa família. Eu faço parte desse sistema. E quando eu faço a minha constelação, quando eu abro a minha constelação, eu vou melhorar todo o meu sistema. Tá? Então, quando eu tomo conta do lugar, assumo o lugar do meu irmão mais velho, então eu estou assumindo essa carga. O que é que eu devo fazer? Honrar o meu irmão mais velho, honrar o lugar dele e assumir o meu lugar. Tá? E a constelação familiar vai mostrar com muita evidência o que é que está acontecendo com o seu irmão mais velho, que ele não está ocupando o seu lugar. Provavelmente tem algum emaranhado aí na vida desse Com irmão mais certeza. velho que não está andando e ele não está percebendo. Com certeza. Porque ele não está assumindo as responsabilidades Isso. dele. Isso. Ficou claro para você, Jeane? Alguma pergunta? Jane? Sim. Isso. Gratidão. Se tiver mais alguma pergunta, isso. Pode falar, tá bom? Porque a gente vai interagindo. É muito importante. Sou muito grata pela sua participação. E se alguém quiser também entrar ao vivo, é só falar também. Isso. Mais alguma pergunta? Então, enquanto vai chegando as perguntas, eu já vou falando e convidando vocês para estarem aqui também amanhã, no mesmo horário, às 14 horas. Nós vamos falar sobre a terceira lei da constelação familiar, né, das ordens do amor, que é a lei da gratuidade, que é onde acontece o equilíbrio. Amanhã, no mesmo horário, a Jane aqui está elogiando, fantástico, parabéns, obrigada, Jane. Então, estejam todos convidados amanhã para estarem aqui com a gente novamente. Isso. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de falar um pouco mais? Esse eu chamo de aperitivo, tá? É uma pequena
parcela, uma pequena contribuição que a gente está dando, falar um pouquinho só sobre a constelação familiar, sobre as leis, sobre as ordens do amor, né? Tem muitas outras coisas, muitos outros exemplos, mas para a gente não se alongar demais e ficar cansativo, né? A gente vai falar um pouquinho cada dia, tá? Para que a gente possa fazer esse momento um momento gostoso, um momento leve, né? Tem muitos outros testemunhos, né? Muitas outras coisas que a gente pode ver das pessoas, né? As pessoas que quando a gente vai conversando, vai partilhando, vai acompanhando, muitos clientes que a gente já facilitou a constelação familiar e muitas outras coisas a gente vai percebendo, né? Mas então a gente vai falando um pouquinho para não cansar vocês, tá bom? Mas tem muito mais. Como eu falei ontem, se eu fosse falar sobre a lei do pertencimento e os exemplos que eu já ouvi de várias pessoas, a gente ia falar a tarde inteira, né? Ia se tornar cansativo. Então, é um pouquinho, né? E para você compreender isso com bastante clareza, participa da constelação familiar, tá? A constelação familiar, ela realmente sendo vivenciada, porque aquilo que a gente fala é algo muito pequeno para a grandeza do efeito e dos acontecimentos que acontecem exatamente na constelação familiar. Porque a constelação familiar costumo falar que é uma lupa. Ela amplia um recorte, porque a nossa história tem vários recortes, né? Então ela amplia um recorte da nossa história para que a gente possa perceber com clareza o que é que está acontecendo, que está dificultando a nossa vivência em qualquer situação. Seja no trabalho, seja com relação à saúde, a relacionamento, com relação à empresa, com relação a tudo. Tudo. Discernimento. Tem alguma coisa que você está querendo discernir. Discernir se discerne entre duas coisas boas. E eu estou com muita dificuldade de saber o que é melhor para mim. Faz uma constelação familiar. No momento que você faz a constelação familiar, você tem clareza do que realmente é necessário você fazer para ficar bem, com tranquilidade e conseguir evoluir com mais leveza, tá? Então, em todas as dimensões da nossa vida, a constelação familiar, ela pode nos ajudar com muita evidência, com muita clareza, diante de qualquer situação que a gente está vivenciando. Mais uma pergunta aqui da Jane. Uhum. Caso não seja olhado para esse campo, ele pode se tornar repetitivo? Com certeza. Obrigada, gratidão, Jane, por mais essa pergunta. De fato, quantos padrões que são repetitivos, não é? Aí eu vou trazer presente aqui alguns exemplos, né? Acontece, pronto, eu estou num relacionamento, não deu certo aquela situação, eu vou para outro relacionamento. Se eu não trabalho a situação que fez com que eu me separe daquela pessoa, eu vou atrair uma outra pessoa com a mesma situação, com as mesmas características, e esse padrão vai se repetindo. Isso em qualquer situação, tá? Ele se repete, os padrões são repetitivos em qualquer situação. Enquanto eu não resolver, por isso que tem uma frase de Bert Hellinger que diz assim, é necessário fazer as pazes com o nosso passado para que ele não interfira no seu presente. Se eu não resolvo os emaranhados que estão acontecendo lá do meu passado, da minha ancestralidade, eles vão se repetir no presente hoje. Tá? A resposta foi suficiente, Jane, ou você deseja que aprofunde um pouco mais?
Mais alguma pergunta? Gostaria de mais esclarecimento? Foi ótimo, ela está dizendo que foi ótimo. Que bom. Uhum. De qualquer forma, eu vou colocar uma caixinha de perguntas no story. Quem tiver mais alguma pergunta para fazer, é só ir lá, fazer a pergunta que a gente vai responder. E quem se interessar também em fazer constelação familiar, é só falar com a gente no direct, que nós temos constelações individuais e tem constelação também em grupo. Isso. Então a gente agradece profundamente, eu agradeço, né, a minha parte, depois Juliana vai falar a parte dela, né? Mas eu sou muito grata a você, Jane, e as outras pessoas que estão aqui presentes, as outras pessoas que irão também ver essa live que vai ficar gravada. Sou profundamente grata a vocês, né? E é a presença de vocês que nos motiva a estar aqui. Tá? E a gente vai fazer muitas outras lives com esse tema, constelação familiar, e também das outras terapias que a gente trabalha, tá bom? Que não só é essa, mas temos muitas outras terapias que são fantásticas, que vão contribuir também de uma forma muito boa, que eu tenho trabalhado, Juliana também, a gente trabalha com diversas terapias, tá? Mas a gente vai fazer as lives de cada uma. Essa semana a gente está falando de constelação familiar, mas vamos ter muitas outras lives, tá bom? Eu agradeço profundamente e com muita honra a presença de vocês que estão aqui e das outras pessoas que vão ver essa live depois. E com a graça de Deus nos encontraremos amanhã. Um beijo no coração de vocês. E só aproveitando, eu ia comentar só amanhã, mas eu vou aproveitar para comentar hoje. Que domingo nós vamos ter uma constelação em grupo, às 14 horas. Quem tiver interesse de participar, entre em contato com a gente, porque aí é uma forma de vocês saberem como é que funciona a constelação familiar, né? Como a Josefa já falou, por mais que a gente fale, mas a gente sabe mesmo quando vivencia. Então, quem quiser participar dessa constelação, que vai ser no domingo, fala com a gente, que a gente diz como é que vai ser todo o processo, tá bom? Então, gratidão, agradeço a todos vocês e amanhã nós estaremos juntos aqui novamente. Tchau.